Olá pessoal, tudo bem? Eu acabei de fazer uma live aqui falando sobre a questão do programa Mais Médicos. Gente, programa Mais Médicos é um nome bonito que deram. Isso daí é uma verdadeira exploração. Isso é uma verdadeira desumanidade, escravidão moderna que foi implantada aqui no Brasil junto com o governo PT, tá? E a ditadura cubana. É um verdadeiro absurdo, uma desumanidade. E Bolsonaro foi certíssimo. Bolsonaro foi humano. Né? Foi extremamente humano em não aceitar a imposição da ditadura cubana para manter os médicos cubanos aqui numa situação de escravidão. Por que escravidão? Gente, imagina que para trabalhar, para participar desse programa Mais Médicos, o médico cubano, ele não pode trazer a família dele para o Brasil. Tá? Ele é proibido de trazer, tá, a família dele para o Brasil. A família fica lá na ditadura cubana, né, sob o jugo dos ditadores, uma espécie de reféns, uma espécie de moeda de troca. Isso é um absurdo, é inaceitável. As pessoas têm que ser livres para ir morar onde elas quiserem e, lógico, levar as suas famílias. Tá? Mas a ditadura cubana não permite. Deixa a família lá refém como moeda de troca para o cubano aqui no Brasil não sumir no mundo, não ficar sempre, de certa forma, refém ali da ditadura. Tá bom? É um verdadeiro absurdo. Outra coisa que acontece, 70% do salário do médico cubano aqui no Brasil, 70%, pessoal, vai para Cuba, vai para a ditadura cubana. Um verdadeiro absurdo, uma desumanidade, algo, sabe, que inaceitável. É até vergonhoso para o Brasil, né? É até vergonhoso para nós brasileiros sabermos que o nosso país coadunou, concordou com esse tipo de exploração, de desumanidade, tá? Uma verdadeira escravidão. A gente fala tanto em combater um regime de escravidão, o trabalho escravo, e o próprio país, né, com o governo PT, implantou essa exploração, essa escravidão com os cubanos aqui no Brasil. Ou seja, são separados de suas famílias, não podem trazer suas famílias para o Brasil, tá? E outra coisa, o salário, 70% do salário é enviado para Cuba, para a ditadura cubana. Ora, é um verdadeiro absurdo, é uma vergonha, tá? E além disso, esses médicos cubanos, quando vêm ao Brasil, eles são desobrigados, ou seja, eles não precisam fazer a prova, tá? Para comprovar a capacidade técnica deles. Médicos de qualquer país que vêm para o Brasil precisam fazer uma prova para comprovar a sua capacidade técnica de conhecimento. Isso é bom para o Brasil, é bom para os brasileiros e para a nossa qualidade, nossa segurança, nossa saúde, né? Os tratamentos, imagina as emergências, as urgências médicas, cirurgias, né? Precisam de fato ter pessoas capacitadas, médicos capacitados para realizar os procedimentos. Então, por isso é lógico, óbvio, que o médico estrangeiro, quando vem trabalhar no Brasil, ele precisa fazer uma prova que demonstre a sua capacitação. Cuba também não aceita isso. Então imagina, gente, imagina que absurdo, tá? Eles deixam as famílias dos cubanos reféns lá em Cuba, na ditadura, tá? 70% do salário do médico cubano aqui no Brasil é enviado para a ditadura cubana. E além disso, o médico cubano, quando vem ao Brasil, eles não precisam fazer a prova para demonstrar capacidade técnica. Então, assim, é absurdo. O que o Bolsonaro fez? Olha, para continuidade, Bolsonaro foi exemplar. Foi nota 10. Foi muito bem, sabe? Muito bem. São tantas decisões, sabe, que do Bolsonaro, atitudes que elogiáveis, mas essa é uma delas assim, que vai ficar no topo. Qual foi a decisão do Bolsonaro? Olha, para continuar o programa Mais Médicos, vai precisar fazer a prova, sim, de capacitação técnica, para demonstrar a capacidade técnica. O salário vai ser pago integralmente ao médico cubano. Perfeito, é justo. Todo trabalhador quer receber o seu salário integral e decidir ele próprio o que quer fazer. E outra coisa, Bolsonaro disse, a liberdade para o médico cubano trazer as suas famílias, tá, para o Brasil. Perfeito, justo, humano, correto, justo. Nota 10, Bolsonaro, parabéns para você. Fico feliz em saber que eu votei na pessoa certa. Mas o que a ditadura cubana fez? Não aceitou. Por quê? Porque é uma ditadura. Porque é uma ditadura. E para eles, perfeito seria se fosse o PT. Imagina se fosse o Haddad agora aí, que tivesse sido eleito presidente.
tá? Esses vagabundos iam manter a escravidão dos médicos cubanos no Brasil, né, separando-os de suas famílias, mandando o dinheiro do suor do seu trabalho para a ditadura cubana, né, colocando em risco a nossa saúde, porque muitas vezes pode vir alguém se dizendo médico sem ser, ou sem a devida capacidade técnica, né? É isso, gente. É isso. Mas graças a Deus nós elegemos aí um homem capaz de mudar esse Brasil. Compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que puder. Deixa aí seu recado também, deixa seu like e vamos manter aqui o nosso contato de perto aqui, sempre na nossa página, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.